De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a cantora Mídian Almeida, que hoje reside lá nos Emirados Árabes, em Dubai, mais exatamente. São vários Emirados, são né? vários Emirados. Emirados Árabes Unidos. Dubai... São 7 Emirados e Dubai é um deles. Está virada na capital do mundo. Na verdade, eu não moro em Dubai, tá? Eu vou te explicar. Eu vivo muito em Dubai. A minha vida de trabalho é em Dubai. Mas eu moro no Emirado, em Abu Dhabi. Ah, é Abu Dhabi. Abu Dhabi é o Emirado... Eu vou lá em dezembro. Vai? Sim, é final do Grêmio no Campeonato Mundial Interclubes. Eu já tenho o ingresso comprado, tá? Pode ficar com inveja. Os colorados Quem sabe eu vou vender para ti ainda o meu ingresso. Quem sabe? Porque eu sou colorada, né? Então eu acho que não vai precisar dele. Eu fui na onda do meu marido. Não, vamos, então tá bom. A gente pode conversar até vou te sobre falar que eu isso. vou torcer pro Grêmio, tá? Eu não sou uma colorada mordida. Eu sou uma preciso colorada te dizer brasileira. que eu fiquei muito feliz com o descenso e torço muito para que cheguem logo a Série A de volta. É isso aí, vamos lá. lá. Que é o lugar que merece. Todos nós. Tu tá muito feliz? Tô feliz. Para mim é morar num lugar completamente diferente, onde convergem pessoas de todos os lugares do mundo. Para vocês entenderem um pouco assim de como é que é, na verdade, existe muito misticismo assim, né? As pessoas, como é que é, não sei o que, pergunta e tal. É um país muito tranquilo de se viver, melhor lugar do mundo para criar crianças. As crianças são muito bem tratadas, tem espaços 1000 para elas lá, praças maravilhosas, com segurança. Né? A gente é uma monarquia, né? A gente não tem a democracia, essa coisa louca que tem no Brasil, que a gente fala o que quer. No Brasil também não tem outras coisas. O nome não é mas lá a gente não pode, né, mostrar o dedo do meio para ninguém. Tem várias coisas que você não pode fazer. Você não pode xingar as pessoas no trânsito. Existe uma organização, né, para a convivência. Por quê? Porque lá 15% apenas é a população local. Os donos do país são apenas 15%. Os outros 85% somos nós, pessoas de outras nacionalidades, que vão tudo para lá trabalhar. Então, tem que haver uma organização assim para não dar conflito, não é? Perfeito. Tanto religioso quanto econômico, porque tu vais lidar lá com pessoas que vieram de países muito mais pobres do que o Brasil, por exemplo, né? Da Indonésia, da Etiópia, né? Enfim, do Paquistão, né? Indianos que vivem muito a pobreza, e também tu vai lidar com gente que vem do primeiro mundo, que são os americanos, os europeus. Trabalham na construção civil? Grande maioria. Construção civil e serviços assim mais simples, né? Vamos colocar assim, que eu acho que todos são importantes, importantíssimos. Mas lá não é tratado assim da mesma forma em questão salarial, obviamente. Aqui no Brasil também não é, claro que né? Um alto cargo de uma multinacional tem um salário X que um porteiro de um prédio não tem, né? A gente sabe que é assim, não vamos ser hipócritas, enfim. Mas lá as coisas são feitas muito por nacionalidades, assim, né? Então, não tem nada na construção civil. O brasileiro, por exemplo, não pode trabalhar num emprego de pedreiro. Ah, é? Ele não pode sair daqui e ir para lá trabalhar de pedreiro. Por quê, Mídia? Como uma tentativa de barrar, talvez? Não, porque o salário dos brasileiros lá só pode ser numa faixa. Não pode ser muito baixo. Entendi. Tá? Então, assim, o topo lá estão os americanos e os locais, né? Daí depois vem os europeus, aí vem japoneses, coreanos, brasileiros, alguns países árabes. Aí lá embaixo estão alguns outros países mais simples, talvez, que tenham mais problemas de pobreza. Então, por isso, tem que exportar mão de obra. Como é que tu vive a tua fé lá? A minha fé é muito tranquila, viu? As pessoas acham assim, os cristãos são perseguidos. Lá, graças a Deus, nós não temos esse problema. Nós estamos lá, nós temos uma igreja em Dubai, não é a única, tá? A igreja brasileira. Qual é a distância de Dubai para Dubai? Abu Dhabi? Assim, Abu Dhabi então, eu comecei a falar da cidade que eu moro. Então, a minha cidade pertence a Abu Dhabi, mas fica mais próximo de Dubai. Perfeito. Né? Então, eu moro na capital. Chama-se Al Ain, a cidade onde eu moro. Al Ain é no meio de um oásis. É um lugar assim, onde tem muito verde, tem fontes naturais de água, né? É tudo assim muito lindo, é muito verde, muito, muito, muito. As ruas são todas cheias de flores. É muito lindo. Al Ain é muito lindo. Não tem aquelas construções luxuosas que tem em Dubai, porque lá é privilegiado a natureza. Perfeito. Né? Nós não temos praia também.
Aí em Dubai, dá mais ou menos uns 115, 120 quilômetros, tá, de Trem? Dubai. Não, ainda não tem trem na Que estrada. povo atrasado. Mas a estrada, né? Não me fala de estrada com asfalto bom, que eu não quero saber disso. Estrada, gente, A gente anda tá em pé de 140. guerra em qualquer lugar aqui. Nossa velocidade Esse é o lá é limite? 140. Puxa. É. Limite normalmente 120, mas tem uma tolerância de 20, aí a gente anda Como 140, bons não tem brasileiros, problema. né? Todo mundo anda. É. Eles são muito... gostam de pisar fundo. Mas assim, é um lugar onde você... Por essa convergência toda de pessoas e tal, a gente tem o sheik, ele permite... Os sheiks, né? Eles permitiram alguns lugares para você professar sua fé. Então, a gente está dentro de alguns complexos onde tem cristãos, né? Tem igreja católica, tem igreja evangélica, e eles têm lá em cada esquina uma mesquita. Né? Na minha rua, por exemplo, deve ter umas 10 mesquitas. Imagina. Isso no mínimo, assim. Na esquina da minha casa tem uma, lá na outra esquina já tem outra, e assim vai. Né? Eles têm muitos espaços para a fé deles, e nós somos restritos a um espaço, mas até por uma questão de segurança. Né? Não temos problemas lá, graças a Não Deus, existe um com o Estado fundamentalismo Islâmico, lá. essas coisas são muito barrados lá. A segurança do país é excelente nesse quesito. Verdade que não pode dar nem um beijinho em público? É assim, realmente a gente evita conflitos assim, não se manifestando, beijando, tudo mais, né? Eu nunca vi ninguém se beijar, né? Também não fico beijando, também não fazia muito aqui, Tá né? bem. Mas a gente... Aquela coisa, quando tu tá entrando no lugar, tchau. Tchau, um beijo. Tá, Isso também acho que não iria causar escândalos, né? Mas antigamente eles não davam nem a mão. Agora a gente anda de mão dada, a gente vê alguns casais árabes locais de mão dada. Tu viu homossexuais? Tem. É velado. É, velado. Definitivamente não é permitido. Não né? é permitido, não é permitido. É um país islâmico, né? E pelas leis islâmicas a gente sabe que o homossexualismo Pelas não leis cristãs também não teoricamente é, mas não, a gente tá tudo tem a certo. tolerância maior, né? A gente sabe que é maior. A gente compreende, a gente compreende que não é nós que julgamos a verdade, né? Exatamente. Embora haja, a gente não vê, né? É uma coisa que não tem assim muito... Não existe a democracia que tem aqui, Ô, né? Mídia, eu imagino que criar filhos num ambiente tão seguro deva dar uma inveja de muitos dos teus amigos e amigas aqui no Brasil. Olha, Esse é uma das principais alegrias quando tu te sente longe da família, é o dos principal amigos? motivo pelo qual a gente permanece lá, né? Eu adoro morar lá, né? Embora essa coisa da distância da família e tudo mais é difícil, é muito difícil, sabe? Você saber que seus filhos estão crescendo e não estão tendo convívio com os avós, essas coisas machucam um pouco, né? Essa coisa da distância. E a gente também não está participando dessa etapa da vida dos nossos pais. Mas poder criar os filhos, por exemplo, se eu deixar o meu celular na mesa do shopping, só meu celular, eu vou lá pedir a minha comida, quando eu voltar meu celular está ali. Ninguém vai ter sentado na mesa. Se eu deixar o meu celular cair no chão, ele vai ficar ali no chão até alguém ir ali, no caso eu, pegá-lo. Entendeu? Ninguém vai pegar o celular. Ou a pessoa vai pegar e vai dizer, se chamar o segurança, vai ter alguém perdeu um celular. Não existe você ficar com algo que não é seu. Não existe roubo de carro. A polícia lá, tem muitos postos de polícia, mas eles só atendem ocorrências de trânsito. Graças a Deus. É muito tranquilo. Me lembra de algumas cidades aqui pertinho da nossa. Só que não. Infelizmente não, né? Como é que tu tá cantando lá? Onde então, tem espaço para uma brasileira lá? Então, eu tenho feito shows em hotéis, porque eu também toco músicas internacionais. Em Dubai e em Abu Dhabi também? Em Dubai e Abu Dhabi. Por enquanto, eu trabalhei muito pouco, até porque eu estava com os bebês, né? Pequenos ainda. Para quem não sabe, eu tenho gêmeos, né? Tão pequenos ainda. Né? Mas agora já estão com 2 anos e meio, então já começa a ficar mais tranquilo para eu sair e deixá-los, né? Com os dois vindo, quantas? 15, 20 horas de voo de quase lá até 24 aqui. horas. Para lá e para cá. Para 2 crianças de 2 anos conexão. e meio, não tem graça nenhuma. Foi bem complicado. Mas eu faria tudo de novo, claro. né? Porque até acho que não foi tão complicado quanto eu imaginava. Imaginava pior, né? Então já por aí não fica tão horrível. Mas eu toco em hotéis, tá? A maioria são hotéis. Porque lá não tem muitos bares. Tem alguns bares, mas não são muitos. Porque a bebida alcoólica lá é proibida no país, assim,
livre. Tem algumas zonas em que você pode consumir, alguns locais. Em casa pode consumir? Se você o tiver supermercado licença. vende? Não, o supermercado não vende. Como chega, então? Tem alguns tipo lugares comprar uma arma. específicos. Tem lugares específicos. Uhum. A gente chama de boquinha. Mas é liberado? Mas é só regularizado. para quem tem licença. Por exemplo, um árabe local não pode comprar bebida alcoólica lá, ele não pode ir lá. É para o mundo ocidental mesmo. É para quem não é Vocês têm? muçulmano. Nós temos. Mas aí a gente não bebe, né? Sim. De vez em quando a gente quer comprar uma cervejinha, vai fazer uma reunião com os amigos e tal, assim. aí a gente vai lá e pode comprar, ok. Né? A gente tem daí a licença e tal. Eu acho isso bom, porque aí você quase não vê acidentes, né? Até porque as leis são rígidas, né? Bebe quem sabe beber. E bebe normalmente dentro da sua casa. Não na rua, para depois pegar o carro e sair loucão na rua. Entendeu? Nos hotéis, pode beber. Né? Os hotéis têm os bares dos hotéis. Mas daí tem que ser o cara que está de hóspede, né? Até, de repente, vai alguém lá e bebe e tal, a gente não sabe. Mas é assim, existem leis que regulam essa questão da bebida alcoólica. O que tu canta lá? Basicamente, bossa nova e samba. Tu é chamada para cantar samba Muito. E bossa nova. Por exemplo, eu fiz o ano passado e vou fazer esse ano de novo o evento da Vale do Rio Doce, lá, o Vale Internacional no caso, né? Lá em Dubai, no Atlantis, que é um dos maiores hotéis do mundo, né? Um hotel top, assim. Eu fiz o jantar deles lá, só bossa nova e samba. Foi pedido uma cantora brasileira. Eu sou a única cantora brasileira lá. Como não assim? tem ninguém lá, só Ninguém tem eu. Canta o teu repertório lá? Ninguém, não tem cantora brasileira lá. Que coisa. Hoje, assim, atuando mesmo, só tem eu. Talvez tenha uma ou outra, eu não lembro, assim, sabe? Mas não tem, assim, atuante que toque também e tal. Talvez. Tinha uma moça até lá, um tempo atrás, ela foi embora. Casou e foi morar na Europa. Mas são poucas pessoas. Canta para brasileiros, canta para europeus, americanos? Esse evento da Vale, por exemplo, público? Tinha gente de todas as nacionalidades. Onde tem Vale, tinha gerentes. Então, tinha gerente da Arábia Saudita, tinha gerente dali local do UAE, tem de tudo. Vamos falar um pouquinho de política? Vamos. Como é que tu está enxergando a nossa política lá de longe? Tu olha a TV brasileira lá? Olho. O que passa lá? Não, Globo Internacional, imagino? Não, pela internet? Globo não, né? Não. Não. Globo só para novela, que eu Também. adoro novela. Eu gosto de falar que eu gosto de novela porque eu não tenho preconceito nenhum. Também. Eu adoro novela. Não, eu assisto muito noticiários, enfim, assim. Eu procuro variar, sabe? Não assistir tanto... Mas eu me pauto muito pela internet hoje, né? Internet acho que às vezes é mais em tempo real do que até a própria televisão. Para mim, porque eu estou num fuso de 7 horas de diferença. Perfeito. Né? Aqui as coisas... um dia lá já é outro, então é bem complicado. Mas assim, eu assisto TV, a gente comprou um aparelho lá que tem todas as TVs do Brasil e a gente assiste normal, programação normal. Mas é assim, com relação à política, eu fico... O Brasil é tão querido pelo resto do mundo que a nossa visão acaba sendo a visão de quem também não é brasileiro e está fora do Brasil e vê um país que tinha tudo para ser o melhor país do mundo para se viver, para estudar, para morar, para sair, para turismo, parece que está se degradando a cada dia, sabe? Parece que está se desconstruindo para depois reconstruir. Eu espero que seja para isso. Mas é muito triste. É muito triste porque eu acho que não tem fim, sabe? Essa corrupção não tem fim. O panorama do que a gente viu essa semana, que rolou aí nas últimas semanas, que daí eu estou aqui, né? Estou mais próximo, é um beco sem saída, assim, né? Porque de todos os lados você vê que a voz do povo não está sendo ouvida, né? E isso seria uma democracia verdadeira, e não é.
Eu já começo a achar que o Brasil está na hora do Brasil ser governado por aristocracia. Volta à família imperial, por exemplo? Não, aristocracia mesmo. Chama lá o cara que é o bambambam de cada Tu acha que cada área formar um oligopólio, e forma assim, uma aristocracia que vai governar pensando no bem do povo. Porque eles já não precisam do bem próprio, porque eles já são os aristocratas. Eles não Tá precisam. falando um grande conselhão aí, é isso? Talvez. Ok. Teu marido está Estranho. super bem empregado lá, né? Meu marido trabalha com jiu-jitsu. O jiu-jitsu lá é o esporte nacional hoje em dia. Eles tentam criar esse hábito do jiu-jitsu desde pequeno, desde crianças. Nas escolas eles são obrigados a fazer jiu-jitsu. Os meninos, né, eles fazem jiu-jitsu nas escolas e depois nas bases militares eles seguem com o jiu-jitsu como forma de disciplinar o povo, as pessoas deles, locais. Além de vir fazer um showzinho aqui e outro lá e matar a saudade, se é que é possível tirar o tempo perdido, tu volta? Hoje eu não tenho vontade de voltar para o Brasil. De maneira nenhuma. Na situação que está, desemprego, violência principalmente, que é o que mais me prende lá, sabe? Porque a gente sabe que o artista, ele consegue trabalhar. Onde ele for, ele consegue. Se eu for lá para o interior de Santa Catarina, vai ter um lugar para eu trabalhar. Se eu for lá para o Nordeste, vai ter um lugar para eu trabalhar. E na área do meu marido também. A gente até conseguiria trabalhar, sabe? Lógico que a gente não iria ganhar o que a gente ganha lá, né? Tanto eu na música, quanto ele, a gente é super valorizado lá, tá? Os professores são muito bem valorizados lá, coisa que não acontece aqui no Brasil. Ele é professor de educação física. Se ele fosse trabalhar hoje, ele estaria com o salário parcelado, né? Verdade. Aqui no Rio Grande do Sul. Então, como vai viver assim? Isso é uma coisa que me revolta, me dói muito, sabe? Ver a situação em que chegamos aqui no Rio Grande do Sul. Parcelar salário, isso é tirar a dignidade da pessoa. Sabe? Eu me revoltei quando eu fiquei sabendo de um cara que se matou em função de que nunca tinha tido uma dívida na vida e de repente se viu assim mergulhado em dívida em função de salário parcelado, sabe? Eu tenho amigos que são professores e que eu não entendo como é que eles estão conseguindo. Estão coisas acumuladas, é muito triste para mim ver essa situação, sabe? Não poder fazer muita coisa, né? Estando fora e tal. Aqui também não, tá? A gente está aqui, a gente vê isso, vive isso e parece que não tem muito o que ser feito, não sei. Adorei falar contigo. Eu também. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV e sempre que tu estiver por aqui, dá uma passadinha aqui pra gente, tá? Com certeza. Gosto muito de todo mundo aqui, para mim é um prazer. Posso deixar minha rede social para o pessoal me seguir lá no Por Insta, favor. Midian Almeida. E também no Facebook, né? facebook.com/MidianAlmeida. Tem a minha página e tem o meu perfil pessoal. Hoje uma conversa de peso com tudo aquilo que a gente leu lá no início da entrevista. A cantora, artista, a queridíssima Midian Almeida. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.